Quando a alimentação é uma mercadoria, só quem pode pagar por isso vai ter um melhor acesso à alimentação. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai falar sobre o governo ter limitado a quantidade de alimentos ultraprocessados que podem ter nas escolas. E quem vai conversar isso com a gente é a camarada pedagolítica. Acho que vai ser muito bom ter uma nutricionista e uma pedagoga para falar desse tema que mistura educação e alimentação. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Bora lá? Ela diz que o governo limite de ultraprocessados na merenda escolar para 15%. O governo diminuiu o limite de ultraprocessados na merenda para 15%. Achei curioso o G1 esquecer uma palavra tão importante, mas vamos lá. Na verdade, eu acho que eles não esqueceram. Acho que era para botar governo limita o uso de ultraprocessados. Enfim, né? Só tá errado. O governo Lula sancionou uma lei que limita o uso de ultraprocessados na alimentação na merenda escolar. Qual deveria ser esse limite, gente? 0. Vocês têm alguma ideia de quanto ultraprocessado crianças deveriam estar comendo na sua merenda? Nenhum. A resposta é 0. Criança não deveria comer comida ultraprocessada. E aí eu vou explicar o porquê pra vocês, tá? E a gente vai começar fazendo uma análise material da nossa realidade. Quem aí compra pão de forma já deve ter visto que pão de forma não mofa mais. Pão de forma, ele demora meses pra mofar. E por que o pão de forma demora meses pra mofar? Porque ele tá cheio de elementos químicos que não são alimentos, são aditivos. Então ele tem os negócios lá que você vai ler nos ingredientes, tá escrito emulsificantes e conservantes. Esses emulsificantes e conservantes são coisas que eles adicionam no preparo da receita para que eles tenham mais sabor, os emulsificantes, e para que eles demorem mais para estragar. Só que eles empobrecem a qualidade nutricional dos alimentos. E a criança que come pão de forma na merenda, ela vai acostumar com esse gosto super saboroso do pão de forma de mercado industrializado, cheio de emulsificante, e vai achar comida natural horrível. Então, criança que está em processo de desenvolvimento do seu paladar, não deveria comer nada ultraprocessado. Antes da gente avançar mais no vídeo, acho que cabem algumas pontuações. O que são aditivos alimentares? Segundo a Anvisa, aditivos alimentares é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente no alimento, sem propósito de nutrir, mas para alterar alguma das suas características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais. Cada tipo de aditivo alimentar vai ter uma função diferente naquele alimento. Então a Pedago falou dos emulsificantes. Os emulsificantes são substâncias que mexem na textura do alimento. Então eles são adicionados em geleias, gelatinas, coisas viscosas. Já os conservantes, eles são utilizados exatamente para a durabilidade do alimento, para fazer esse alimento durar mais tempo. Porém, a maioria dos aditivos alimentares que são adicionados nos alimentos industrializados são chamados de aditivos cosméticos, porque a maioria deles é desnecessário e eles só são adicionados com a função de tornar aquele alimento mais atraente para o consumidor. Então, no caso, por exemplo, dos aromatizantes, eles só são colocados para alterar o cheiro daquele alimento, por exemplo. Os corantes são adicionados para mudar a cor do alimento. O emulsificante ajuda a misturar os ingredientes e deixar a textura deles mais cremosa. Então, o que acontece? A maior parte dos aditivos alimentares que está sendo colocado nos produtos industrializados que a gente come são colocados de forma desnecessária, porque a única coisa que precisava ser colocada ali era algo para manter aquele alimento mais conservado por mais tempo. Então, conservante é uma coisa necessária. Agora, um aromatizante, um corante, não é uma coisa necessária. E a grande parte dos aditivos alimentares que é colocado nos alimentos são esses desnecessários, são esses aditivos cosméticos. E aí vocês podem estar pensando do tipo, mas é muito difícil para a criança não comer essas coisas, porque os pais estão sobrecarregados. A gente vai falar disso. Chat estava certíssimo. Entre nada e nenhum. Entre 0 e 0. Perfeito. É isso. E aí eu vou trazer dados para vocês, tá? Esse dado é do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, chamado ENANI, eu acho esse nome fofíssimo. E eles dizem que 25% das calorias consumidas por crianças vêm de alimentos ultraprocessados.
Eles fizeram um estudo avaliando a alimentação de crianças de até 6 anos no Brasil, entre 2019 e 2020, em 123 municípios de todas as regiões do Brasil. A gente não tinha pesquisa sobre isso, aliás, há mais de 15 anos, tá? Sobre alimentação infantil. 80% das crianças abaixo de 5 anos consomem alimentos ultraprocessados e 25% das calorias consumidas por elas vêm exclusivamente desse tipo de produto. Lembra que a quantidade era 0? A gente tá numa realidade na qual é 80 a realidade. E pensando no vídeo que a gente falou dos pântanos alimentares que têm crescido nos grandes centros urbanos, faz muito sentido que as crianças estejam comendo 25% da sua alimentação de alimentos ultraprocessados. Porque não é só porque os pais estão cansados, é porque o ambiente não fornece alimentos de melhor qualidade, inclusive. Pedra perguntou, peraí, tá dizendo que eu acho que a comida normal é menos saborosa porque eu tô acostumada a comer ultraprocessado? Sim. É exatamente isso. Você acostuma com comida de saquinho e a comida natural perde o gosto, perde a vontade. E aí, quando você volta a comer comida natural, se você consegue voltar a comer comida natural, você vai querer encher ela de sal, porque ela vai parecer sem gosto. Um dos aditivos alimentares que é adicionado nesses alimentos ultraprocessados é o realçador de sabor. Realçador de sabor, gente, é exatamente o que o nome diz. Ele vai fazer o sabor daquele alimento ficar super palatável na sua boca. Você vai sentir muito o gosto daquele alimento. Então, o alimento vai ser super saboroso na sua boca. Um dos mais famosos realçadores de sabor é o glutamato monossódico, que é conhecido entre nós como Ajinomoto. Esse glutamato monossódico, ele é exatamente essa coisa que vai deixar todo o alimento que você colocar aquele pozinho mais saboroso e vai realçar o sabor na sua boca. E ele é um aditivo cosmético, ele é totalmente desnecessário. E ele ainda causa essas mudanças no nosso padrão alimentar. Ou seja, se a gente está acostumado a comer alimentos hiperpalatáveis, que são super saborosos na nossa boca, não naturalmente saborosos, como frutas, verduras, legumes, qualquer coisa que é natural, essas outras coisas industrializadas têm um gosto muito mais forte. E isso vai alterando aos poucos. E aí a gente vai querendo cada vez mais coisas mais doces, mais salgadas. E a gente também já falou aqui nesse canal de como os ultraprocessados são previamente mastigados, o que faz com que muitas pessoas possam ter uma predisposição genética para ficar viciados nesses alimentos, além deles serem feitos para fazer com que a gente não se sacie quando a gente come eles para querer mais. Então sim, os ultraprocessados estão alterando o nosso padrão alimentar. A gente tá falando aí de um perfil de consumidor alimentício que está sendo moldado, tá? A gente está falando de crianças que agora têm ainda menos de 10 anos, que vão crescer só sabendo comer ultraprocessado. E aí, por que eles são tão populares? Para além do fato deles terem esse saborzinho. Essa característica é chamada de alta palatabilidade. Ela gera muita dopamina no cérebro. Pessoal que fala de vício em tela, e de novo, eu vou falar que eu tô usando a palavra vício porque é um termo que se tornou comum para usar. Pessoas que consomem muito tempo tela, elas fazem isso porque o uso de tela gera dopamina no cérebro. Alimentos ultraprocessados também. E aí, o seu cérebro, quando ele gera dopamina, ele se sente bem. Quando você se sente bem, você quer mais daquilo que te faz se sentir bem. E aí, tem outra questão também, que foi o que eu falei que eu ia falar melhor. Os pais estão trabalhando pra caralho. A gente que é adulto, a gente tá trabalhando cada vez mais, a gente passa muito tempo no transporte, a gente tem cada vez menos tempo disponível pra cozinhar, pra preparar alimentos, pra comprar alimentos. E o ultraprocessado é prático, porque você abre um saquinho e ele está pronto. Então, o que é melhor? Você passar 4 horas fazendo pão ou você passar no mercado, na volta do trabalho, comprar um saco de pão e dar para sua criança? Resposta fácil, né? Além disso, sai mais barato. O alimento ultraprocessado não é que ele é mais barato, mas para ele ser acessível, ele acaba custando menos para o trabalhador. Porque, além de tudo, a gente tem cada vez menos acesso a alimentos naturais. Então, pra gente ter acesso a vegetais e coisas do tipo, a gente precisa ir pra mais longe. E isso custa dinheiro. Aí os pântanos alimentares que a gente falou. Mas para além
disso, né? Os ultraprocessados, eles são mais baratos porque existem, inclusive, lobbies e isenções de governo para que os ultraprocessados acabem sendo mais baratos, porque eles recebem isenção de imposto, muitas vezes, do governo, para eles serem mais baratos. E ainda tem o fato de que os alimentos in natura, os alimentos naturais, eles estão suscetíveis a todas essas mudanças climáticas que a gente está passando. Então, eles vão ter alteração no seu preço devido a isso. Quando a safra não consegue ser tão boa porque o calor está de matar, a gente vai ter menos de algum tipo de alimento, e isso vai refletir no nosso consumo alimentar, vai deixar o alimento mais caro. Então, quem já não tem dinheiro para comprar um alimento natural, agora, então, com as mudanças climáticas, isso vai piorar ainda mais. E a gente vai ver um agravamento tanto dos pântanos alimentares quanto dos desertos alimentares nos próximos anos, com certeza, se a gente não fizer alguma coisa. Então, a gente tem dois aspectos aí. Primeiro, o boom de dopamina da alta palatabilidade. E, em segundo, a praticidade decorrente da sobrecarga de trabalho dos pais. A consequência disso é que, nesse estudo que eu falei do Anani, a gente tem pessoas obesas, tá? A gente tem um índice de mais de 50% de pessoas que estão entre sobrepeso e obesidade. Sobrepeso e obesidade, quando são decorrentes de má alimentação, geram consequências, diabetes, pressão alta, hipertensão, que afetam a vida dessas crianças desde muito cedo. A gente tem riscos para a saúde decorrentes disso, né? Dentre esses riscos estão anemia, deficiência de vitamina, e a gente, decorrente dessas deficiências de vitamina, a gente tem muitas questões problemáticas, tá? Porque, por exemplo, se a criança não tem ferro, ela vai aprender menos. Ela vai sofrer para aprender na escola. Ela pode ter alteração no sono também, por deficiência de vitamina. Ela pode ter alteração de crescimento, crescer abaixo da curva de crescimento, e desenvolvimento físico. Ela vai desenvolver menos músculo, ela vai desenvolver menos habilidade física por conta da deficiência vitamínica. Vai ter deficiência de sistema imunológico, então essa criança vai ficar mais doente. Ela pode ter problema de visão. Não à toa, o uso de óculos por criança aumentou com o aumento de consumo de ultraprocessado e também com o consumo de tela, mas enfim. Falta de vitamina afeta o nosso desenvolvimento. Para adulto, falta de vitamina é ruim? É péssimo. Inclusive, provavelmente eu tô distraindo com o helicóptero toda hora porque eu devo estar com falta de vitaminas, porque eu estava comendo muito mal quando eu estava fazendo mestrado. Mas para criança, isso é fundamental. A criança comer bem é fundamental para que ela se desenvolva bem. Porque a criança, o que ela perde durante o desenvolvimento, ela não recupera. A gente, quando tem falta de vitamina, a gente faz um tratamento ali, recupera aquilo, se a gente tem condição, e o nosso corpo volta a funcionar, porque ele já está desenvolvido. Se você perde isso durante o período de desenvolvimento, você nunca mais vai recuperar. Seu desenvolvimento vai ser afetado. Sim. É isso. Então, gente, a gente está falando que a desigualdade social e a falta de acesso a alimentos de qualidade afeta, inclusive, o desenvolvimento das nossas crianças de baixa renda. A fase da infância, que é onde nosso corpo está se formando e se desenvolvendo, é muito importante para a nossa vida adulta. E se nessa fase a gente não tiver acesso à alimentação de qualidade, isso vai refletir em toda a nossa vida adulta. E é nesse período da infância, inclusive, que a gente adquire os nossos hábitos alimentares, que a gente começa a ter o nosso padrão alimentar. E se nesse momento a gente só está sendo introduzido a alimentos hiperpalatáveis, para o resto da nossa vida inteira a gente só vai aceitar alimentos hiperpalatáveis. Então, alimentar as nossas crianças de forma adequada, de forma saudável, com alimentos naturais, in natura, é o que vai fazer com que essas crianças sejam adultos que não passem por problemas, que não tenham problemas de saúde frequentes e que vão desenvolver uma relação muito mais saudável com a alimentação do que essas crianças que só vão se alimentar de ultraprocessados. Outra coisa que é complicada disso é a questão da criança pequena, criança de menos de 2 anos. Por conta das nossas leis trabalhistas, a mulher, quando tem filho, tem que voltar a trabalhar depois de 4 meses. O aleitamento materno é sugerido pela OMS como única fonte de alimentação da criança até os 6 meses de idade. A mulher que volta a trabalhar com 4 meses de idade, dificilmente vai conseguir manter a criança só através do leite materno. Principalmente porque a gente tem muitas questões aí de lugares de trabalho que não estão preparados para receber lactantes, que são as mulheres que estão amamentando, que deveria, por exemplo, ter um espaço para a mulher ordenhar o leite, e isso quase nunca acontece. Deveria ter um espaço para a mulher, se quisesse, receber a criança para ela amamentar de 2 em 2 horas. Isso não acontece. Enfim,
temos muitos problemas decorrentes do capitalismo. A mulher volta a trabalhar com 4 meses, com a criança com 4 meses, e ela não tem como amamentar. Se ela não tem como amamentar, ela vai precisar suplementar essa alimentação. E aí, cada vez mais cedo, entram os ultraprocessados na dieta da criança. Quando isso acontece, a criança não tem uma introdução alimentar saudável. Introdução alimentar é um processo que você apresenta determinados alimentos para a criança em determinados períodos de vida. Então, sabe-se que, por exemplo, com 6 meses, você tem que introduzir sabores específicos, sei lá, amargo, se eu não me engano, ou azedo, porque se a criança for introduzida aquele sabor com aquela idade, ela vai acostumar melhor com aquele sabor. Então, você dá limão pra criança chupar. Você vai dar diferentes texturas pra criança acostumar, pra ela não crescer aquela criança que não consegue comer determinados alimentos porque ela não foi introduzida na janela correta. A OMS e a maioria dos órgãos de saúde recomendam que as crianças façam o aleitamento materno, ou seja, se alimentem única e exclusivamente de leite materno até os 6 meses de idade. Depois dos 6 meses de idade, a gente começa a fazer essa introdução alimentar, que nada mais é do que ofertar pequenas quantidades de alimentos para a criança. E a gente vai ofertar ultraprocessado? Não, porque o ideal é que até 2 anos a criança, inclusive, não consuma nenhum tipo de açúcar, porque isso pode influenciar no desenvolvimento das capacidades cognitivas dessa criança. Então, com 6 meses de idade, a gente começa introduzindo papas de frutas, a gente começa introduzindo algumas refeições salgadas, então purê de abóbora, purê de cenoura. A gente vai começando a introduzir texturas e alimentos novos para a criança e deixando ela comer essa introdução alimentar. E aí, ao avançar da idade da criança, a gente vai introduzindo cada vez mais texturas. Então, depois de um tempo pode introduzir carne, depois de um tempo pode introduzir outros alimentos, mas até os 2 anos é ideal que não se consuma açúcar. Só que o que a gente vê é que a maioria das mulheres, com 4 meses, tem que voltar a trabalhar, não pode mais amamentar a sua criança e aí vai fazer o quê? Vai botar fórmula. Vocês já viram o preço da fórmula, gente? Uma lata de NAN, quanto que tá no mercado? Eu não faço ideia, mas eu chuto que deve ser uns R$100 uma lata de NAN. Então, assim, quem pode dar uma alimentação adequada para os bebês é quem tem dinheiro para pagar essas fórmulas caríssimas. E até o que a gente já falou em outras vezes, que essas fórmulas caríssimas são feitas por empresas como a Nestlé, que estão exportando para a gente, do sul global, para os nossos bebês, as fórmulas com mais açúcar. Então, esse bebê, que deveria ter até os 6 meses só leite, vai ter até os 4 só leite, nos melhores dos casos. Depois já começa a introduzir alimentos super palatáveis, com açúcar, e isso vai influenciar no hábito alimentar dele para o resto da vida. Ele sempre vai querer alimentos super açucarados, hiperpalatáveis, ultraprocessados e muito provavelmente ele vai ter mais propensão a ter obesidade, a ter doenças crônicas. Então a gente precisa cuidar das nossas crianças para que esses adultos sejam adultos minimamente saudáveis. Vai ser muito mais difícil para a criança se ela não for introduzida corretamente. E aí, qual que seria a diretriz, né? Voltando para a lei. Antes de falar da diretriz, eu vou falar um pouquinho de onde que vão vir esses alimentos que vão compor a merenda. Então, eles falam que, além da restrição dos ultraprocessados, o governo reafirmou o compromisso com a agricultura familiar. Pelo menos 30% dos recursos do programa devem ser destinados à compra de alimentos vindos de pequenos produtores. Devia ser 100%, priorizando comunidades indígenas, quilombolas e assentamentos da reforma agrária. Isso é legal, mas é pouco. Deveria ser tudo, porque esses são os alimentos que não vão ter agrotóxico. Porque não adianta nada a gente falar de não consumir ultraprocessado se a gente não tá falando de não consumir agrotóxico pra caralho. E nem adianta também, porque o ultraprocessado tá cheio de agrotóxicos. Os agrotóxicos que são liberados pro Brasil são proibidos na Europa. Olha o colonialismo químico acontecendo na prática. Então nem o Gente, não dá pra fugir do agrotóxico. Esquece essa ideia. Pra gente fugir do agrotóxico, a gente tem que investir em agricultura familiar. A gente tem que investir nos pequenos agricultores, porque se a gente ficar dando dinheiro para plano safra, para latifundiário, eles vão querer enfiar agrotóxico até no, né, pra gente morrer intoxicado.
porque pra eles é muito melhor, tá? Fica o planeta só pra eles, ai, que lindo. Porque no governo Bolsonaro, eles liberaram agrotóxico que não tem mais lugar nenhum no mundo que permite que as pessoas comam. E a gente tá se alimentando disso. Então isso é legal, mas é pouco. Ah, outra coisa da lei, pra eu não ser injusta, eles falam de 15% esse ano e diminuir pra 10% ano que vem. Então ele tem um processo de redução progressiva. De novo, o ideal seria 0, mas 10 é melhor do que como era antes, que era 30. Então a gente tá falando aqui de alimentos naturais. Eles falam de capacitação de merendeira. Eles fizeram um projeto para que as merendeiras soubessem usar esses alimentos de forma efetiva. Aqui ele fala de reajuste para aluno da EJA. Vocês vão ficar chocados com os números. Outra novidade anunciada foi o reajuste no valor repassado para alunos da educação de jovens e adultos. Após 6 anos sem aumentos, 6 anos a gente teve o quê? Há 6 anos atrás, eleição do Bolsonaro. O governo decidiu elevar o repasse diário de 41 centavos para 50 centavos por aluno. Isso significa que, para cada alimentação de aluno da EJA, a escola recebe 50 centavos por dia, por refeição. Enfim, eles falam de... É isso. O programa do governo que deveria fornecer subsídios, financiamento para ter uma alimentação saudável para o ensino de jovens adultos, ganha 50 centavos por pessoa por refeição. Vocês acham que eles vão conseguir comprar o quê com 50 centavos por pessoa, gente? É óbvio que a alimentação vai ser uma porcaria, porque o governo não dá dinheiro suficiente para que a alimentação nas escolas seja boa para essas crianças, seja boa para os jovens adultos. Meu Deus, você pode imaginar o programa de alimentação para as pessoas que estão privadas de liberdade, né? Puta que pariu! Nada de educação alimentar e nutricional, isso são coisas legais, tá? São retomadas do governo Lula de programas que ele tinha implementado nos primeiros governos e que tinham sido substituídos pelo governo Temer-Bolsonaro, pelos governos Temer e Bolsonaro. Esse projeto do Lula, ele visa voltar a estar de acordo com o Guia Alimentar do governo Dilma. Lá em 2014, a Dilma lançou o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento que ele leva em conta culturas e hábitos alimentares de diferentes regiões do Brasil para orientar a população de que tipo de alimento comer, como preparar as refeições e como lidar, inclusive, com essa falta de tempo que afeta a nossa rotina. Esse valor de 10% que eles querem alcançar tá no guia. E aí, ele fala, inclusive, tipo, que não é pra ser um documento, uma rigidez, assim, você não pode comer bolo, que nem coach de alimentação no Instagram. É uma coisa do tipo, coma bem pra quando você quiser comer um bolinho Ana Maria, você pode. Cara, eu sou apaixonada pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Já começa por aí. Então, minha opinião é muito enviesada. Eu amo este documento. Mas eu queria dizer que esse documento é tão foda e tão bem pensado que é exatamente isso que o Pedago tá falando. Foi pensado. Isso foi estrategicamente calculado para que as palavras que são colocadas no Guia Alimentar não sejam imperativas e não sejam impeditivas, para não gerar culpa nos indivíduos. Para que a pessoa não leia, tipo, não coma ultraprocessado. Não. Lá tem escrito evite, tem escrito limite. Então, essas palavras vão te dar uma noção de que não é proibido, de que você não vai morrer se você comer um bolinho Ana Maria. Mas que você deve evitar. Mas que você não deve fazer dos alimentos ultraprocessados a base da sua alimentação. Um documento muito legal. Esse documento, ele foi completamente abandonado nos últimos anos. Então é legal ver o governo querendo retomar esse documento, mas a gente ainda tá longe, muito longe, de conseguir promover uma alimentação saudável para a população. Busquem esse documento no Google e, se for possível para vocês, tentem aplicar ele na alimentação de vocês. Tentem adaptar o que ele promove para construir uma alimentação saudável dentro da sua rotina. Ele fala, inclusive, até sobre como buscar lugares que vendem alimentos saudáveis perto de onde você mora. É um documento muito legal, eu gosto muito desse documento. Na época que ele saiu, ele era divulgado nas escolas. Quem trabalhava em escola nessa época teve acesso a ele. E é um documento fantástico. Devia estar na Constituição, que ninguém segue, que a gente deveria seguir esse documento para se alimentar. Eu não sei se ele tá atualizado, porque pelo que eu vi, é o mesmo documento de 2014. Mas é um bom documento. Parabéns, Dilma, você arrasou. Não foi a Dilma que fez, mas vocês entenderam. Não foi a Dilma que fez, foi um conjunto de profissionais da saúde, nutricionistas,
economistas que se juntaram para fazer o Guia Alimentar da População Brasileira. E é esse documento incrível que realmente, gente, eu uso o Guia Alimentar para basear os meus atendimentos. Então, assim, se você de repente gostaria de ter uma consulta comigo e não pode, não tá podendo pagar agora, primeiro eu queria dizer que eu tenho um atendimento a valor social para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, todo mês eu abro 5 vagas. Então, se você está em situação de vulnerabilidade, é uma pessoa preta, é uma pessoa LGBT, entre em contato comigo que a gente resolve o valor social. Porém, entre tudo contanto todavia, se não der, se você quiser uma forma prática e que é gratuita de você se alimentar de forma melhor, eu indico o Guia Alimentar para a população brasileira. Lá você já vai ter uma base gigantesca para você aprender a se alimentar de uma forma mais saudável diante de todos os desafios que o capitalismo traz pra gente, pra nossa alimentação diariamente. Então, eu vou deixar o Guia Alimentar aqui no link da descrição, que sempre fica fixado com as fontes, tá bom? Então é isso, gente. E aí, me contem, vocês conseguem comer de forma saudável? Vocês conseguem encaixar na rotina de vocês uma alimentação saudável que permita que vocês não consumam ultraprocessados? Na minha realidade, isso é algo inviável, infelizmente. E uma outra coisa que eu lembrei aqui, a gente teve na Feira da Reforma Agrária do ano passado uma palestra. Feira da Reforma Agrária, para quem não é de São Paulo, é uma feira do MST, que acontece todo ano, e eles vendem alimentos, vêm produtores do Brasil inteiro do MST, aqui para São Paulo, e eles vendem alimentos, vendem produtos do MST, e tem muitas palestras. E são palestras que são muito legais. Tem palestras relacionadas, obviamente, ao MST, mas de todos os âmbitos, inclusive sobre educação. Teve uma palestra que eles falavam sobre alimentação infantil e sobre como nos assentamentos, nos acampamentos do MST, eles conseguem promover essa alimentação porque eles produzem os próprios alimentos. Daí vem a importância da agricultura familiar, tá, gente? Então, voltando à pergunta, né, se conseguem consumir alimento saudável, eu chego muito cansada em casa à noite e às vezes cozinho, às vezes não. Eu sofro muito para tentar ter uma alimentação saudável, acaba com o meu tempo livre, no geral eu consigo sim durante o dia, mas de noite é quase impossível. E final de semana eu chuto balde. O Bruno disse que se dependesse de si, não, mas no trampo tem refeitório e no geral a alimentação é bem diversa e balanceada. Mas no final de semana desanda tudo porque ou descansa ou cozinha. De meio-dia, como saudável sempre, comida da firma boa. Pãozinho que tu falou é muito mais barato mesmo e dura bastante. E aí, galera que tá falando que come bem no trabalho, vocês estão vendo a importância da alimentação coletiva? De como a gente consegue, através do coletivo, comer melhor? Se a gente tivesse um programa de restaurante popular que fosse de acesso público de fato, aqui em São Paulo existem os restaurantes populares, se eu não me engano, a alimentação é R$1. E são comidas super saudáveis, mas, assim, é uma fila gigantesca. Eu não tenho como sair do trabalho e ir pra lá, porque passaria horas e horas na fila e eu não tenho horas e horas de almoço. Quando a gente fala de socialismo, da construção de uma sociedade socialista, a gente tá falando disso também, tá? De restaurantes populares nos quais todas as pessoas possam ir almoçar e comer bem. Isso seria a socialização da alimentação, sim, permitindo que o trabalhador comesse bem e não passasse horas do seu dia preparando sua comida. Porque tem isso, né? Tem as pessoas que no fim de semana chutam o balde. O que eu tento fazer, e aí eu perco um dia do meu fim de semana, eu cozinho no fim de semana pra semana inteira. Então eu faço muita comida pra que durante toda a semana eu tenha o que comer. E beleza, eu consigo comer saudável dessa forma. Eu como bastante vegetal, eu como bastante fruta, enfim, eu como bastantes coisas. O meu companheiro, ele vai comprar verdura no Serjés porque é mais barato e tal, e aí a gente consegue comer bem. Mas eu perco um dia inteiro cozinhando. E aí tem semana que eu trabalho de sábado. Quando eu trabalho de sábado, eu não consigo fazer isso, e aí desanda. Eu dependo de uma rotina muito firme pra minha alimentação ser saudável a semana inteira. Se eu resolvo sair no fim de semana, eu não tenho como cozinhar. Então a gente escolhe. A gente vai comer bem, a gente vai se divertir, a gente vai descansar. Fazer essas 3 coisas não é uma escolha, não é uma possibilidade pro trabalhador. Escolher entre comer bem, se divertir e descansar não é uma possibilidade para o trabalhador no capitalismo. Então é por essas e outras coisas que a gente fala da construção de uma sociedade socialista, para que a gente possa comer bem, se divertir e descansar,
para que a gente não passe, voltando à pauta anterior, 40 horas trabalhando, 48 horas trabalhando, para não conseguir fazer um bom trabalho dentro de tudo que a gente tem que fazer, sendo uma pessoa só, ter acesso às coisas. Então, quando a gente fala da construção do socialismo, a gente também tá falando disso. A gente não fala só de bem-estar pra, quero me sentir bem, tipo, quero ter uma praça. Sim. Também falamos disso, mas não só disso. Isso afeta diretamente o nosso dia a dia. Ai, gente, sério, incrível. Não sei. Tô até emocionada aqui. Queria falar pra vocês que a época da minha vida que eu me alimentei de forma mais saudável foi na época que eu estava na faculdade, incrivelmente, né? Porque na UERJ tinha um restaurante universitário e era controlado por uma equipe de nutricionistas e que fornecia pra gente refeição com opção vegetariana e opção não vegetariana, sobremesa, suco, tudo por R$2. R$2 pra quem era cotista e R$3 para quem não era cotista. Então, nessa época, foi a época que eu me alimentei melhor. E isso só mostra o quanto os restaurantes populares, os restaurantes universitários, eles são uma medida importante para a gente assegurar a segurança alimentar da população brasileira. E que nos últimos anos a gente tem visto cada vez menos investimentos em restaurantes populares. Aqui no meu bairro, antigamente tinha, hoje em dia está destruído. Quantos restaurantes populares tem? E aí, quando tem pouco, o que acontece? Acontece que a fila fica gigante, quem não consegue ir lá? E se tem pouco, nem todo mundo consegue ir. Então, se não há um investimento do governo, uma vontade do governo de garantir a segurança alimentar da nossa população, imagina quantas pessoas que estão em situação de rua e que passam fome não iam se favorecer se tivesse um restaurante popular, um em cada bairro, ou em cada região, pelo menos. Fora isso, existem outras coisas que também poderiam estar sendo feitas para garantir a segurança alimentar da população. Hortas populares, hortas comunitárias. A gente já falou disso mais de uma vez aqui. Incentivo ao pequeno agricultor, reforma agrária, gente. E, obviamente, destruir o capitalismo. Superar esse sistema que mostra pra gente que a alimentação é uma mercadoria. E quando a alimentação é uma mercadoria, só quem pode pagar por isso vai ter um melhor acesso à alimentação. E, cara, todos esses relatos que deram aqui no chat, provavelmente vocês passam por isso também, porque são os relatos que eu ouço dos meus pacientes, que eles não têm tempo para fazer comida e que no final de semana ninguém quer fazer comida, gente. No final de semana a gente tá cansado da semana inteira. Esse problema com o horário da noite também é exatamente porque é o horário que a gente tá mais cansado, a gente trabalhou o dia inteiro, tá exausto, a gente vai querer cozinhar? Não vai. Então a gente precisava que esse trabalho da cozinha fosse socializado, para que isso não sobrecarregasse mais ainda os trabalhadores. Ou melhor ainda, que a gente trabalhasse menos, para a gente ter tempo de cozinhar e que ao mesmo tempo que no dia que eu não quisesse cozinhar, tivesse um restaurante popular que eu pudesse ir lá comer com uma comida saudável e barata. Mas não é de interesse do governo que isso aconteça. É interesse do governo fazer lobby com as empresas de ultraprocessados para isentar imposto e enfiar a goela abaixo ultraprocessados desde as nossas crianças. Então, gente, se a gente quer se alimentar de uma forma mais saudável, a gente precisa se organizar como classe trabalhadora para superar o capitalismo. E reivindicar coisas que poderiam ter sido feitas agora para baratear o preço dos alimentos e para a gente ter um acesso melhor à alimentação saudável. E é isso, eu adorei esse vídeo. Se você chegou até o final, espero que você tenha gostado também. Então já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você gostou desse vídeo, como eu falei, e estiver interessado numa nutricionista, clica no link da bio que tem todas as informações para você agendar uma consulta comigo. Se for valor social, já também deixa avisado para mim. E se você gosta do meu trabalho, mas quer contribuir de outra forma, você pode se tornar membro aqui do canal, apoiar a partir do Apoia-se, ou tem o QR Code do Pix aqui na tela para contribuir com o meu trabalho e contribuir que eu continuo fazendo vídeos para vocês com cada vez mais qualidade e frequência. E é isso, beijos, até o próximo.